Falando sobre os principais produtos de renda variável trabalhados no Brasil, nós temos as ações, nós temos os derivativos e nós temos os fundos de investimento. Hoje nós estamos falando especificamente das ações, né? Mas já falamos dos fundos de investimento. Mesmo os fundos de investimento em renda fixa são produtos de renda variável. Por quê? Porque ao entrar em um fundo de investimento em renda fixa, apesar de os títulos, como a gente viu na nossa aula de fundos de investimento, os fundos de investimento em renda fixa são obrigados a alocar grande parte do capital do patrimônio líquido do fundo em renda fixa, não há o fundo em si, a aplicação do dinheiro no fundo em si, eu aplicando meu dinheiro no fundo, não é um fundo, não é um investimento de renda fixa, justamente porque não tem uma data de vencimento e nem uma rentabilidade ou indexador conhecido, né? Então, se tratam de investimentos em renda variável. E aí a gente tem os fundos de investimento multimercados, que nós falamos aqui, os fundos de investimento em ações que nós falamos aqui, os fundos de investimento imobiliários que falamos aqui. Temos outros fundos também, os fundos de investimento no exterior, fundos de investimento em câmbio e os fundos de investimento em cotas. Do ponto de vista do que a gente já viu e do que a gente vai ver hoje, né? Temos aqui os tipos dos investimentos, rentabilidade versus riscos. Temos que os títulos do Tesouro de curto prazo são os títulos que possuem o menor risco do mercado, no caso aqui do Brasil, né? Mas também são os títulos que possuem as menores rentabilidades. E assim a gente vai seguindo na classe risco-rentabilidade, né? Os títulos do Tesouro de longo prazo já possuem rentabilidades talvez um pouco mais interessantes em relação aos títulos do Tesouro de curto prazo. Porém, ele já tem um risco um pouquinho maior, né? Muito pouco, mas maior já, né? E assim sucessivamente, temos os títulos privados de curto prazo, os títulos privados de longo prazo, os fundos, as ações, as opções e os investimentos alternativos. Assim sucessivamente, né? Cada vez mais risco, mas também maior a expectativa de rentabilidade desses títulos. Se a gente colocar um mapa de calor nesse gráfico que a gente construiu aqui, né, o vermelho indicando mais risco, o verde indicando menos risco, nós temos justamente isso. Os investimentos alternativos, opções, ações, fundos, né, aí da ordem de mais risco para menos risco, né? Então, maior o risco, maior a expectativa de rentabilidade desse investimento. Em relação às instituições, né, são as instituições em que a gente pode negociar esses títulos. Temos as corretoras, e as corretoras vão realizar essa intermediação entre os sistemas da Bolsa de Valores, né, e a gente. A própria Bolsa de Valores, que é onde ocorrem os negócios, onde ocorre o ambiente de compra e de venda, né? Antigamente a gente tinha aquela imagem dos corretores, né, com seus telefones gritando, compra, vende, etc. Tal, né? Mas hoje já é tudo de forma eletrônica. Temos também os bancos de investimento, e os bancos de investimento eles vão atuar justamente formando o mercado e trabalhando justamente com investimentos maiores, né? Empresas que querem abrir capital, dentre isso. Temos também outras instituições financeiras, aí a gente vai entrar os fundos que possuem também vários títulos que são negociados, vários títulos de renda variável, dentre outras instituições aí que estão dentro do mercado financeiro e que já discutimos aqui anteriormente. Onde esses títulos são negociados, né? Nós podemos comprar títulos, né? Esses ações, né? Os títulos dos fundos imobiliários, podemos comprar no mercado primário, associando a negociação direta com a empresa, ou seja, comprando da própria empresa ações dela, injetando dinheiro da empresa e comprando ações em troca. Por meio de uma primeira oferta, ou seja, um IPO, né, que é quando a empresa vai abrir capital na bolsa pela primeira vez, ou um follow-on, que é uma oferta subsequente, que é quando a empresa emite mais ações para receber mais dinheiro para realizar suas aplicações internas, etc., né?
Por exemplo, um fundo que abre pela primeira vez para captação de recursos é um caso de IPO, é um exemplo de IPO. Temos outro exemplo aqui, a empresa Nanotecnologia abre capital na bolsa e emite ações pela primeira vez. Ana, sabendo que a empresa é boa e quer ser sócia, compra, através de sua corretora, ações da Nanotecnologia com o título hipotético Nano 3. Ana comprou as suas ações pelo mercado primário. Sim, ela comprou pelo mercado primário justamente por meio de um IPO. Se caso essa empresa Nano 3 já fosse negociada no mercado, mas quisesse captar mais dinheiro dos investidores para comprar maquinário, comprar computadores, ter mais dinheiro em caixa, ter dinheiro de capital de giro, né? E ela fizesse por meio de uma emissão de ações, mais ações, né? Seria por meio de um follow-on, que é uma oferta subsequente, que é uma empresa que já possui ações no mercado, vai ter mais ações ainda no mercado. Também podemos comprar pelo mercado secundário, que é um mercado em que o investidor vende seus títulos de investimento, né, vende seu investimento para um terceiro. Temos aqui um exemplo que o João, que comprou uma cota de um fundo imobiliário, vende por meio da corretora para o Pedro, que tinha enviado um lance, e o Pedro comprou a cota pelo mercado secundário. E também temos o segundo exemplo, no qual Rômulo vende suas ações pela corretora para a Joana, e a Joana compra essas cotas no mercado secundário. Então, dando continuidade, pessoal, onde que esses títulos eles são negociados? IPO, follow-on, né, vocês vão comprar por meio da sua corretora de valores, ou mesmo uma negociação de ações, de cotas de fundos, vocês vão acessar todos eles por meio da corretora de valores. E a corretora de valores vai justamente fazer esse elo, né, com o mercado primário que a gente tá comentando aqui, né? E o mercado secundário é justamente a negociação entre as pessoas no ambiente da Bolsa de Valores. Quando a gente fala de IPO, né, a gente fala justamente que você vai comprar pela corretora, ambos você vai realizar por meio de uma corretora de valores, só que no IPO você compra diretamente da empresa e no mercado secundário você está comprando de outra pessoa que quer vender esse título.